Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós iniciamos mais uma trajetória com a palavra de Deus, agora no livro de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel, períodos antes, era um livro só. Mas todas essas divisões são para nos auxiliar, nos ajudar a um melhor entendimento. Esse livro, ele registra a transição do período dos juízes que nós estudamos para a época da monarquia, a instituição da monarquia em Israel, porque outros povos já havia monarquia, já havia reis. Então esse livro, ele é marcado pela monarquia, pela instituição, pela unção do primeiro rei. Na verdade, nós temos duas unções importantes de rei. Nós temos a unção neste livro do rei Saul e nós temos a unção do rei Davi. Samuel foi o último juiz, ele foi o juiz de transição para o período dos juízes para o período da monarquia. Então ele faz essa transição. Samuel, ele foi assim muito diferente de qualquer outro juiz. Por quê? Ele exerceu 3 ofícios. O ofício de juiz, que julgava as questões do povo. O ofício de profeta, que trazia a palavra, a vontade de Deus ao povo. A unção de sacerdote, que sacrificava em prol do povo de Israel, que era um culto, né? Uma maneira que eles tinham de louvar e adorar a Deus através dos sacrifícios. Samuel, por ter esses 3 ofícios, ele foi uma tipologia de Jesus Cristo, que também exercia 3 ofícios: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Então ele é uma tipologia da pessoa de Jesus Cristo. Este livro, ele cobre um período de 95 anos aproximadamente. 1 Samuel. É datado entre 1105 a.C. a 1010 a.C. Não se sabe com certeza a respeito do seu autor, mas Samuel aparece como provável nessa autoria, como parte da autoria. Tem outros prováveis que participaram não somente da autoria, como também nós temos outros profetas sendo citados no livro. Nesse livro nós vamos ter o relato da morte do profeta Samuel. Nós vamos ter o relato, ele termina o livro com a morte de Saul e de seus filhos. Aqui também nós vamos apresentar um dos filhos de Saul, que é um grande amigo de Davi, Jonatas. A mensagem principal deste livro: o povo de Deus precisa saber que obediência a Deus lhe traz bênçãos e que desobediência traz maldições, traz castigo. 1 Samuel 2:30, na parte B do versículo: pois respeitarei os que me respeitam, mas
desprezarei os que me desprezam, diz o Senhor. Então a mensagem principal é Deus dizendo ao povo que tem consequências para a desobediência, que obediência traz bênçãos e que desobediência traz maldição. É um fato e nós vamos conhecer essas questões neste livro. Uma passagem muito conhecida está em 1 Samuel 15, 22. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Um versículo muito conhecido com uma passagem, uma situação entre o rei Saul e entre o profeta Samuel. E essa passagem, ela é colocada para nós e nós vamos ter muito para aprender com essa passagem. Um esboço do livro, a partir do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos o nascimento e a infância de Samuel. Nós vamos ver a história de Ana, o milagre da concepção de Samuel, a consagração de Samuel, como Ana entrega Samuel para o Senhor. Nós vamos ver o início do ministério de Samuel, coisa linda. Ele ouve a voz de Deus em sonho, ele ouve por 3 vezes. Nossa, vamos aprender demais. Nós temos o declínio do profeta Eli e de seus filhos. Uma triste história. Muito triste o relato de como viviam os filhos desse sacerdote, que também tinha ofícios no tabernáculo, na casa do Senhor. Como que se passa a história do profeta Eli, como que morre o profeta Eli, como que morre os filhos do profeta. Um outro fato que a gente não viu muito, praticamente não viu no livro de Juízes, é a volta aqui, aparecendo agora a Arca da Aliança. Muito citada a Arca da Aliança, vários acontecimentos, vários episódios assim para a gente aprender muito com a Arca da Aliança, a circulação da Arca da Aliança no livro de 1 Samuel. Depois nós temos do capítulo 8 ao capítulo 15, começa a citar Saul. Então nós temos o povo de Israel olhando para outras nações e vendo que eles tinham rei. Então eles começam a pedir ao profeta Samuel que ungisse para eles um rei. Mesmo contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ele continuasse sendo rei de Israel e não instituísse rei em Israel. E mesmo contra a vontade do próprio profeta Samuel, eles ungem Saul como rei. Então, o rei Saul é levantado, é ungido, como eu disse, mesmo contra a vontade de Deus. Vamos aprender muito com isso, porque Deus dá o que o povo pede, mas ele fala para o povo todas as suas consequências. Como vai ficar caro para o povo ter um rei, todo o que eles deveriam fazer para sustentar tanto o rei
quanto família real, também vamos aprender isso aqui, as consequências do pedido do povo. Temos muitas vitórias, derrotas de guerras, muitas guerras. Temos os pecados do rei Saul e a rejeição de Deus para com Saul. Muito, muito triste a gente ver o final do rei Saul, como fica a vida de Saul, atormentada, cheia de demônios. Vamos ver Davi ainda, né, não era rei, mas tocando a sua harpa e libertando Saul toda vez que ele tocava a sua harpa. História linda, muito linda. Nós vamos ver a partir do capítulo 16 até o 31 a Davi. Davi como pastor, os seus feitos como pastor, né? E matando o leão, matando o urso. Um Davi servo, ele vai até os seus irmãos na guerra para servir, para levar provisão. Vamos ver a maior batalha citada, né, na Bíblia, que é Davi contra Golias. Vamos ver também em 1 Samuel. Também vamos ver o exílio de Davi, partindo ali da inveja do rei Saul. E ele então começa a perseguir injustamente Davi. E essa perseguição leva Davi a viver tantas coisas, passar tantos momentos que inspiraram salmos. Temos salmos que foram inspirados nesse exílio de Davi. E temos o final, como eu disse, nós terminamos o livro com a triste derrota e morte do rei Saul, dos seus filhos, um desses filhos, Jonatas, que era amigo, né, de Davi, e termina 1 Samuel com um lamento, choro de Davi pela morte de Saul, pela morte dos filhos de Saul. Então temos muito, muito, muito a aprender no livro de Samuel. Não dá para citar tudo, mas é só para dar uma instigada na gente em tanta coisa que nós vamos aprender, que o Espírito Santo de Deus vai trazer aos nossos corações. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo de Deus venha trazer essa luz, venha trazer as revelações, venha trazer as explicações, as curiosidades, venha trazer para nós principalmente aplicação para os nossos dias, para que nós vivemos hoje. E que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento para receber da sua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de 2 gumes, a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.